Durante muito tempo, eu não entendia por que algumas pessoas pareciam atrair riqueza com tanta facilidade, enquanto outras, inclusive eu, naquela época, lutavam todos os dias sem sair do lugar. Eu acreditava que para vencer na vida, alguém precisava perder, que o mundo era uma selva, onde ou você pisa ou é pisado. Essa mentalidade me mantinha preso, limitado, com medo. Foi quando descobri algo que mudou completamente a minha forma de enxergar o sucesso. A estratégia mental do ganhar-ganhar. Pela primeira vez entendi que a verdadeira riqueza, aquela que transforma não só a conta bancária, mas a alma, nasce quando você decide entregar valor real ao mundo. Quando você entende que para ganhar, precisa fazer o outro ganhar também. Isso não é apenas uma teoria bonita, é uma lei universal. E todos os grandes milionários do planeta, todos seguem esse princípio, mesmo que de formas diferentes. Eles não ficaram ricos passando por cima dos outros. Eles ficaram ricos resolvendo problemas, servindo com excelência, tocando vidas. Foi quando eu mudei minha mentalidade, abandonei o pensamento limitado do ganhar-perder e comecei a perguntar: como posso ajudar mais pessoas? Como posso causar mais impacto? Como posso entregar algo que realmente tenha valor? Nesse momento, algo mágico começou a acontecer. O dinheiro deixou de ser uma luta e passou a ser uma consequência. Porque quando você ajuda os outros a alcançarem o que desejam, a vida te devolve em dobro, em triplo, em abundância. Hoje eu entendo. Riqueza não é um jogo de competição, é um jogo de contribuição. Tudo começou com um desejo. Não um desejo qualquer, raso ou passageiro. Era um desejo ardente, que queimava dentro de mim como se fosse impossível ignorá-lo. Era a vontade de mudar de vida, de alcançar algo maior do que aquilo que eu vivia no momento. E eu descobri com o tempo que todo sucesso verdadeiro nasce exatamente aí, no desejo intenso, profundo, quase obsessivo. No começo, eu achava que desejar era apenas sonhar acordado. Mas com o tempo percebi que o desejo é a faísca que acende, o motor da ação. Ninguém realiza nada grande sem antes ter desejado com todo o coração. Os grandes gênios da humanidade, os empreendedores de sucesso, os artistas que marcaram gerações, todos começaram com uma ideia que nasceu de um desejo. Algo os incomodava. Eles queriam mudar, queriam conquistar. E esse querer não era fraco, era inquebrável. Quando finalmente entendi isso, parei de tratar meus sonhos como algo opcional. Comecei a alimentá-los. Escrevi o que eu queria. Repeti em voz alta todos os dias. Fechei os olhos e imaginei aquilo acontecendo como se já fosse real. Porque o desejo, quando é verdadeiro, não deixa a gente dormir tranquilo. Ele empurra, ele exige movimento. E a verdade é que nada, absolutamente nada, acontece na vida de alguém que deseja mais ou menos. Se você quer uma vida extraordinária, precisa desejar com intensidade. Foi isso que me colocou no caminho. Não foi dinheiro, nem contatos, nem sorte. Foi o desejo decidido de transformar a minha realidade. Depois que compreendi o poder do desejo, algo ainda parecia faltar. Eu tinha aquela vontade imensa dentro de mim, uma energia que me movia, mas, no fundo, ainda existia uma dúvida, uma voz interna que perguntava: e se não der certo? Foi aí que percebi que só o desejo não bastava. Era preciso acreditar. E não estou falando de acreditar de forma lógica ou superficial. Estou falando de fé verdadeira, aquela que você sente no corpo inteiro, que faz o coração bater diferente, que te dá certeza mesmo quando tudo ao redor ainda diz o contrário. A fé foi o que virou a chave. Eu me lembro do momento exato em que comecei a sentir que aquilo que eu queria já era meu. Não era mais um se, era um quando. E essa mudança de percepção me deu uma força que eu nunca tinha experimentado antes. Eu acordava todos os dias com uma convicção profunda de que a vida estava conspirando a meu favor. E mesmo quando nada parecia acontecer no mundo externo, eu seguia acreditando, porque a fé é assim. Ela nasce antes da prova. Ela te guia mesmo no escuro. E é por isso que dizem que os milagres acontecem primeiro dentro da mente. Lembro de ter lido uma vez uma definição que me marcou profundamente. Fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Essa frase virou um mantra para mim. E quando eu finalmente abracei isso de corpo e alma, algo começou a mudar. Eu parei de buscar sinais imediatos, parei de duvidar, parei de olhar para os obstáculos como finais de caminho, porque agora eu vi além.
A fé me permitia enxergar aquilo que os olhos ainda não viam, mas que o meu coração já reconhecia como real. Foi quando eu entendi que o mundo ao meu redor era apenas o reflexo do que eu carregava dentro. E que se eu quisesse mudar minha realidade externa, eu teria que mudar minha convicção interna, porque, no final das contas, é impossível viver algo fora daquilo que você acredita profundamente. Depois que o desejo e a fé se tornaram parte da minha vida, uma nova camada de entendimento se revelou. A mente subconsciente. Por muito tempo eu subestimei o poder que ela tinha. Achava que pensar positivamente de vez em quando já era suficiente. Mas estava enganado. Descobri que a mente subconsciente é como um jardim fértil, e tudo o que você planta ali floresce. O problema é que na maior parte da minha vida, eu vinha semeando medo, dúvida, escassez, e sem perceber, colhia exatamente isso. Foi então que aprendi sobre a repetição. Repetir pensamentos, frases, imagens mentais, todos os dias, até que eles penetrassem fundo no meu subconsciente. Comecei a escrever minha meta principal com detalhes. Lia em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Visualizava com intensidade. Sentia como se já estivesse vivendo aquilo. E pouco a pouco, meu subconsciente foi absorvendo essa nova realidade como se fosse verdade absoluta. E é aí que mora o segredo. O subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Essa prática mudou tudo. Minha autoestima começou a se transformar. Minhas decisões melhoraram. As oportunidades começaram a surgir de maneiras inesperadas. Não era mágica, era programação mental, intencional. Eu estava reescrevendo o código da minha própria vida. Hoje entendo que o subconsciente é como o leme de um navio. Se você não o direcionar com clareza, ele vai te levar para onde estiver condicionado, geralmente um lugar onde você não quer estar. Mas quando você assume o controle, quando planta com intenção, com repetição e com fé, ele se torna seu maior aliado. Foi assim que eu comecei a viver uma nova realidade, construída não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mesmo depois de entender o poder do desejo, da fé e do subconsciente, eu percebi que algo ainda me impedia de avançar. Era como se eu tivesse clareza do que queria, acreditasse de verdade, mas, ainda assim, os resultados não apareciam. Foi aí que compreendi uma verdade inescapável. Nada acontece sem ação. Essa foi uma das lições mais duras para mim. Porque por muito tempo eu fiquei esperando o momento perfeito, o sinal certo, a certeza absoluta de que tudo daria certo antes de dar o primeiro passo. E esse perfeccionismo disfarçado de prudência me paralisava. Só que o mundo não responde à intenção, ele responde ao movimento. Foi só quando eu comecei a agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, que a vida começou a reagir de volta. Eu lembro de um momento específico. Tinha uma ideia em mente há meses, mas vivia adiando. Até que um dia, sem pensar muito, simplesmente decidi fazer. Não estava pronto, mas fui assim mesmo. E, para minha surpresa, deu certo. Talvez não exatamente como eu esperava, mas abriu portas que eu jamais teria imaginado. Entendi então que a ação é a ponte entre o invisível e o visível. Ela transforma pensamento em realidade. E quanto mais alinhada a sua ação estiver com um desejo verdadeiro e uma fé profunda, mais poderosa ela se torna. Hoje, eu não espero mais estar pronto para agir. Eu ajo para ficar pronto. Porque a verdade é que nenhum plano, por melhor que seja, substitui a experiência de estar no campo de batalha, aprendendo, ajustando, avançando. Foi a ação, mais do que qualquer outra coisa, que me tirou da inércia e me colocou no fluxo da prosperidade. E se eu pudesse resumir tudo o que aprendi até aqui em uma única frase, seria essa: a fé te mostra o caminho, mas é a ação que te leva até lá. Foi nesse momento da jornada, quando o desejo já queimava dentro de mim, a fé estava firme, minha mente subconsciente reprogramada e eu estava finalmente em ação, que uma nova compreensão se revelou. Ninguém enriquece de verdade sozinho. A riqueza, percebi, é uma consequência natural de um princípio poderoso, o princípio do ganhar-ganhar. Por muito tempo eu vi o sucesso como uma corrida individual, como se eu precisasse competir, ser melhor, ultrapassar os outros. Mas isso só me deixava exausto e frustrado. Até que um dia, ouvi uma frase que me marcou profundamente. Você só ganha de verdade quando faz o outro ganhar também.
Aquilo virou uma chave na minha cabeça. Comecei a olhar para o mundo de forma diferente. E entendi que para criar riqueza duradoura, eu precisava entregar valor real para outras pessoas. Precisava ajudar, servir, resolver problemas. Foi aí que minha visão mudou. Comecei a me perguntar: como posso ajudar alguém hoje? Como posso tornar a vida de outra pessoa mais fácil, mais leve, mais rica, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente? E quando eu fiz isso de forma genuína, algo incrível começou a acontecer. As portas se abriram, as conexões vieram, as oportunidades surgiram. Porque o universo, ou Deus, ou a vida, chame como quiser, recompensa quem contribui de verdade com os outros. O segredo, então, não era só querer ficar rico, era ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas desejam. A riqueza passou a ser uma consequência natural de um serviço bem prestado, de um impacto positivo gerado no mundo. E quanto mais pessoas eu ajudava, mais minha vida se transformava. Hoje eu vivo com essa mentalidade todos os dias. Acordo pensando em como posso gerar valor. Porque eu entendi que esse é o verdadeiro caminho da prosperidade. Construir riqueza, ajudando outras pessoas a prosperar também. Depois de tudo isso, o desejo ardente, a fé inabalável, a mente reprogramada, a ação constante e o compromisso com o ganhar, percebi que existia um elemento que amarrava tudo isso e potencializava cada passo da minha jornada: a autossugestão. A primeira vez que eu ouvi esse termo, achei meio estranho. Mas quando comecei a estudar mais a fundo, entendi o poder que ele carrega. A autossugestão nada mais é do que a prática de alimentar a própria mente com mensagens positivas, todos os dias, até que elas se tornem parte de quem você é. E isso me impactou profundamente, porque até então minha mente era bombardeada o tempo todo com dúvidas, medos, crenças limitantes. Eu dizia para mim mesmo coisas como: isso é difícil demais, não sou bom o suficiente, essas coisas não são para mim. E claro, minha vida refletia exatamente isso. Foi quando eu comecei a me reeducar. Passei a escolher conscientemente as palavras que eu dizia para mim mesmo. Criei afirmações. Escrevi frases no espelho, no celular, na parede. Dizia em voz alta: eu sou próspero, eu sou capaz, minha mente é rica e poderosa. Eu gero valor e recebo valor. No começo parecia artificial. Mas com o tempo, aquilo começou a se enraizar dentro de mim. Comecei a me sentir diferente, mais seguro, mais forte, mais merecedor. E então, eu percebi que a autossugestão era a ponte entre a mente consciente e o subconsciente. Era por meio dela que eu conseguia instalar de forma intencional os pensamentos e sentimentos que realmente queria carregar comigo. Eu me tornei o jardineiro da minha própria mente. Hoje, a autossugestão faz parte da minha rotina como escovar os dentes. Porque sei que se eu não alimentar minha mente com aquilo que quero viver, o mundo lá fora vai preenchê-la com aquilo que eu não quero. E não dá para deixar isso nas mãos do acaso. Depois de caminhar por tudo isso, o desejo intenso, a fé profunda, a reprogramação mental, a ação decidida, o foco em ajudar os outros e o poder da autossugestão, entendi que existia um ponto final, uma virada de chave que selava todo esse processo, a responsabilidade total pela minha vida. Foi o entendimento mais libertador e, ao mesmo tempo, mais desafiador de todos. Porque durante muito tempo, eu colocava a culpa em fatores externos. No governo, na economia, na minha família, na falta de oportunidades, no tempo. E por mais que fossem justificativas aparentemente válidas, tudo isso me mantinha preso. Era como se eu estivesse dizendo, sem perceber, que o meu destino não estava nas minhas mãos. E enquanto eu acreditasse nisso, não importava o quanto eu desejasse, acreditasse ou agisse, eu continuaria me sabotando. Mas um dia, num daqueles momentos de silêncio profundo, eu me olhei no espelho e disse: a vida que você está vivendo hoje foi construída pela sua mente, suas decisões, seus pensamentos, suas atitudes. Foi duro, mas também foi libertador. Porque naquele instante eu entendi que se eu criei a realidade que eu não gostava, também poderia criar uma completamente nova.
E foi exatamente isso que fiz. Assumi a responsabilidade total. Parei de apontar para fora e comecei a olhar para dentro. Passei a ser o arquiteto da minha própria história, a escolher meus pensamentos com mais consciência, a desenhar metas com mais clareza, a me comprometer com os hábitos certos e a entender que, no fim das contas, a realidade que eu vivo é um reflexo direto daquilo que carrego dentro de mim. Hoje, eu posso dizer com segurança: você é o criador da sua vida. Tudo o que você vê, sente e experimenta começa dentro de você. E quando você realmente assume isso, quando para de esperar que o mundo mude e decide mudar a si mesmo, o mundo responde, a vida muda, a riqueza chega e tudo passa a fazer sentido.